Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira, para conversarmos mais uma vez. O assunto é falando em português e por falar em português, se você tivesse que agora, num espaço de 1 minuto, vou te dar 1 minuto, é o suficiente, você responder para mim quando nós usamos os porquês. Ou vou ampliar a pergunta, quantos são os porquês e em quais situações nós devemos usá-lo? Você tem 1 minuto para pensar. Enquanto você vai pensando, eu vou aqui fazer referência a uma publicação de uma empresa que está fazendo uma homenagem ao Dia das Mães e fez o uso correto destes porquês. Pelo menos 2 aparecem nessa propaganda e eu achei interessante conversarmos a respeito dela. Coloquei aqui para você na lousa o texto que foi veiculado por esta empresa, a Natura. Existem infinitos porquês para presentear a sua mãe. É porque ela te apoiou? É porque o melhor lugar do mundo é dentro do abraço dela? Quando pensa nos porquês, o presente fica mais especial. Dia das Mães Natura, a beleza de um presente está no porquê. Então, nesse contexto, veja que aqui você deve ter pensado e ficado um tanto quanto duvidoso a respeito do uso deste porquê. O famoso porquê junto com a presença do ponto de interrogação. O porquê junto, ele não deve ser usado para efeito de explicação? Sim, exatamente é o que acontece nesta propaganda. Ou seja, quando nós falamos que existem infinitos porquês para presentear a sua mãe, eu não estou perguntando por que ela te apoiou. Eu estou enfaticamente dizendo que os infinitos porquês ou os motivos pelos quais presentearemos nossas mães se dá, por exemplo, pelo fato de ela ter te apoiado, por ser ali o abraço dela o melhor lugar do mundo. Então veja que nesse sentido o ponto de interrogação está sendo usado numa situação enfática. Sabe aquela pergunta que você diz assim, você não vai à festa da sua sogra, por quê? E a pessoa mal educada, assim, né, muito mal educada, responde para você, porque eu não fui convidado? Porque eu não quero? Porque eu não estou afim? Então, nesse sentido, a pessoa está te respondendo e está colocando ali uma entonação. Nesse contexto, você vai observar que estes porquês que estão juntos com o ponto de interrogação, perceba que este ponto de interrogação é para enfatizar, para demonstrar uma entonação, uma demonstração de sentimento, de surpresa, enfim, não é uma pergunta. E o outro porquê, esse que está destacado aqui em laranja, ele é junto e com acento e, inclusive, está no plural, acompanhado, no segundo caso, de um artigo, porque nesse contexto, este porque é o nosso substantivo, ou seja, é aquele que você pode trocar por razão, motivo, e em sendo um substantivo, você pode, inclusive, pluralizá-lo. Então, só para a gente fechar a nossa conversa, ó, para você recordar, porque eu tenho certeza de que você já sabia isso. O porquê, ele é utilizado como uma explicação. E essa explicação pode ser finalizada com o ponto final e, por que não, com um ponto de interrogação para enfatizar, com um ponto de exclamação para enfatizar. Quando nós utilizamos o segundo porquê, que aparece na propaganda, é um substantivo, ou seja, virá sempre junto e com acento, por se tratar de um substantivo. Em recebendo essa classificação morfológica substantivo, nós voltamos àquela definição de que substantivo é uma palavra variável, portanto, sofre variação de gênero, aliás, de número, ou seja, singular ou plural. O porquê, os porquês, um porquê, uns porquês, 2 porquês, quaisquer porquês, um porquê esfarrapado, um porquê não convincente. Neste sentido, vale aqui a observação da pluralização e do acompanhamento desta palavra. Aqui nós temos o artigo, aqui nós temos o adjetivo, ou seja, é um substantivo que serve ali como satélite
para os seus determinantes. Quando nós falamos aqui, ó, mais uma vez, ó, tá vendo a presença do artigo? Quando nós usamos o porquê separado, primeiro vamos considerar que há a presença de um pronome mais uma preposição, não é isso? Então, é aquele famoso recurso didático que você tem. Posso substituir esse porquê por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, não é isso? A rua porque passei, a rua pela qual passei, os caminhos pelos quais passei, os caminhos porque passei, já que quem passa, passa por algum lugar. Então, eu tenho aqui a presença do nosso pronome relativo, que é o início de uma oração adjetiva, mais a presença da preposição advinda de um termo que, obviamente, está exigindo a preposição. E, para finalizar, o nosso porquê separado é fim de frase. Quando eu digo fim de frase, você finaliza uma frase com um ponto que você quiser, inclusive o ponto de interrogação, inclusive o ponto final, inclusive as reticências. Fica a dica aqui e fica o parabéns à empresa que fez o bom uso da nossa querida língua portuguesa e deu uma aula de gramática para nós, além de fazer uma massagem no ego das mamães. Fica aqui a dica, aguardo você numa próxima oportunidade. Até lá! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!